Então, após a morte, né, do rei Onri, seu filho Acabe assumiu o trono no período de 22 anos. E ele casou-se com Jezabel. Jezabel era uma sacerdotisa de Baal e ela era uma mulher bastante persuasiva e dominadora, uma mulher de personalidade muito forte. A gente observa isso ao longo do texto. E Acabe parecia realmente amá-la e levar a palavra dela em muita consideração, porque muitas vezes ele se omitia, né, e deixava com que ela tomasse as rédeas da situação. Então, ela se denominava como uma porta-voz dos deuses. E olha só o significado do nome Jezabel. Baal exalta. Então, ela era Baal de corpo e alma. Né? Então, ela era realmente adepta à religião daquele povo. E olha só o que o texto nos diz lá no capítulo 16 de 1 Reis, nos versos 30 a 32. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. E foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Ou seja, ele não somente adorou a Baal, mas edificou o templo a Baal e a outros deuses, né, como Astarote, enfim, outros deuses que esse povo sidônio cultuava. Né? Então Israel logo passou a adorar a Baal, que era considerado deus cananeu da fertilidade da terra, né, e do vinho. E aí a gente observa nessas imagens que eu estou colocando projetadas, né, uma espécie de gravação em pedra, né, que está no museu, uma imagem esculpida dessa época, né, mas lá no território dos Sidônios, né, lá se não me engano já atualmente está a Síria. A gente observa aí à direita essa imagem, então a gente observa como se fosse uma espécie de guerreiro, né, e aí a gente vê próxima uma árvore em crescimento mostrando que ele era o deus exatamente da fertilidade da terra, ou seja, era o deus responsável pela prosperidade. Devemos lembrar que essas sociedades, essa época, elas eram agrárias, né? Então elas dependiam dos seus produtos naturais, do comércio que havia, dessas trocas, enfim. E, é, e por ser uma sociedade agrária, dependia muito do quesito tempo. Né? Então, se chovia, se não chovia, das estações. Então, eles adoravam esse Deus por acreditarem que ele era responsável por essa fertilidade, que ele tinha domínio, portanto, sobre os fenômenos atmosféricos. E aí, à esquerda, a gente vê também lá nessa região onde fica hoje a Síria, resquícios, né, ruínas de um templo que foi dedicado a Baal. Então esse Deus, que era um Deus, né, de um povo estranho, passou a se tornar o Deus adorado pela maior parte do povo em Israel. E aí a gente observa que a religião de Baal era muito atraente para muitas pessoas porque ela permitia a paixão pela embriaguez e a licenciosidade sexual, ou seja, que isso fosse estimulado, as imoralidades sexuais. E isso tanto no âmbito privado quanto no âmbito de adoração a Baal. Né? Então os profetas de Baal criam, né, que a relação sexual com prostitutos e prostitutas, não eram somente prostitutas cultuais, mas prostitutos também, que essas relações elas promoviam a fertilidade da terra. A gente vai ver também mais à frente que alguns que prestaram culto a Baal chegaram a promover o sacrifício de crianças. Né? Alguns profetas de Baal promoviam autoflagelamento. E aí esse Deus passou a ser cultuado no lugar do Deus de Israel. E tudo isso, meus irmãos, vamos vendo que tem relação lá atrás, né? No cisma, na não obediência às prescrições de louvor e de adoração a Deus, a criação de altares alternativos. Então, vão se passando as gerações e a gente observa esse movimento de cada vez mais o povo de Israel se afunda na idolatria e esquece do verdadeiro Deus.
Mas nem tudo é ruim no sentido, né, que o Senhor ele sempre separa os seus servos. E aí nesse meio a gente vai ter grande parte do enredo falando a respeito de um profeta, de dois profetas na verdade, mas o primeiro deles é Elias, que vai confrontar diretamente Acabe e Jezabel. Então, a centralidade desse livro ela está na mensagem dos profetas, que denunciam o pecado e anunciam o juízo de Deus. E que muitas vezes convocam as pessoas que obedeçam e se convertam dos seus maus caminhos. E não é assim a profecia de Deus até hoje? Hoje nós não temos um ministério profético, né? Como era naquela época, porque nós já temos a revelação completa. A Bíblia é a própria revelação, é a própria palavra de Deus. E a Bíblia ela denuncia o pecado, ela anuncia o juízo de Deus e convoca a que a gente se arrependa dos nossos maus caminhos. Né? Então, esse é o teor da mensagem profética. Então, especialmente no livro de 1 Reis, nós vamos ver que assenta, no livro de 2 também, né, em relação ao povo, ao reino do norte, nós vamos ter uma centralidade aí nas histórias de Elias e de Eliseu. Elias, o nome dele significava Jeová é Deus, nada mais apropriado, né? Ele tinha como missão particular levar os israelitas a reconhecerem a sua apostasia, ou seja, o seu afastamento de Deus, e reconduzi-los à fidelidade ao Deus de Israel. A vida de Elias, né, girou toda nesse conflito entre a religião do Senhor, de Jeová, e a religião de Baal. Né? Ele era um restaurador, um reformador, um profeta extremamente prolífico em seus trabalhos, né? E ele era bastante empenhado em restabelecer um concerto entre Deus e Israel. E os embates, né, de Elias, entre Elias e Acabe, eles vão ocupar boa parte aí dessa história. A história de Elias é muito legal. E aí a gente observa que Deus, ele mostra, ele prova a sua soberania ao questionar, né, e desafiar a Baal. E aí a gente observa que já no início, né, do seu ministério, lá em 1 que está a partir de 1 Reis 17 até o final do livro, né, capítulo 22, vai ter várias ações de Elias. No versículo 1 do capítulo 17, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Irmãos, olha só que interessante essa profecia. Essa profecia, ela desafia completamente a Baal. Baal não era considerado o deus da fertilidade, o deus que tinha domínio sobre os eventos atmosféricos, sobre chuva, sobre seca, sobre a fertilidade da terra. Se Jeová era Deus, né, e se a palavra de Elias se cumprisse, né, isso geraria dois desfechos. O primeiro, Jeová é Deus e não Baal, porque Jeová tem o domínio, a soberania sobre todos esses eventos, e era ele responsável então pela fertilidade, pelo crescimento. E a outra implicação é que Elias era o verdadeiro mensageiro de Deus e não os profetas de Baal, os sacerdotes de Baal que a própria Jezabel havia constituído. E aí, após essa profecia, Deus ordena que Elias se retire para uma terra estrangeira. Né? Então ele vai para Sarepta, que era uma cidade costeira da terra de Sidom. Olha só, ele vai para Sidom, que era exatamente terreno de quem? Do deus Baal. Assim, né? Terreno considerado, enfim, era onde ele era adorado bastante, né? Inclusive dessa terra foi que Jezabel veio. E a Bíblia nos conta que a palavra de Elias se cumpriu e veio uma seca bastante intensa sobre a terra nesse período, mas que em Sarepta, né, ele contou com a hospitalidade de uma viúva. E a Bíblia conta que Elias, aqui o Senhor, na verdade, a sustentou durante todo o período da seca, né? Não faltou a ela azeite, não faltou a ela farinha, então é um dos milagres de Elias, né? E inclusive mais à frente Elias vai inclusive ressuscitar o filho dela. Então, após algum tempo, o filho dela morre e aí ela vai até Elias e pede para que ele peça ao Senhor, né, que ressuscite o seu filho.
E aí é muito interessante porque tanto esse milagre do sustento num período de seca e de fome, né, quanto o milagre de trazer a vida de volta de um filho dessa viúva, elas aconteceram não no território de Israel, mas elas aconteceram no território de Sidom, que era considerado o território de Baal. Então, mais uma vez, a gente vê a soberania de Deus, né, sendo mostrada a todo mundo, né, ou seja, mostrando que Deus ele tem um domínio sobre todas as coisas e Baal é um Deus falso. Né? Então, lá em 1 Reis 17:24, a viúva de Sarepta reconhece a, a soberania de Deus e fala o seguinte: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Bem, após 3 anos, Elias retornou a Samaria e ele se apresentou a Acabe. E aí ele ordena que ele a Acabe para que ele convocasse o povo até o Monte Carmelo, onde aconteceria, né, a maior demonstração do poder de Deus daquela época. Então a gente vai ver ali o desafio, né, que Elias faz a Baal. Então Elias convoca o povo, ordena que Acabe convoque, as pessoas foram até o monte para que Deus demonstrasse a todo o povo que ele era Deus. E aí o profeta diz o seguinte: Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e ponham sobre a lenha. Porém não lhe coloquem fogo. E eu preparei outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: É boa esta palavra. Elias propõe um desafio, já que Baal era rei, já que Baal controlava os fenômenos atmosféricos, então que ele enviasse fogo do céu para consumir aquela oferenda, né? E aí a Bíblia mostra que Elias ele zomba desses profetas. Eles tentam do amanhecer do sol até o meio-dia, de maneira inútil, convocar esse Deus e nada acontecia, nada acontecia. E a Bíblia, o relato diz que Elias zombava desses profetas, né, que faziam seus rituais, suas danças. Alguns inclusive se autoflagelavam, né, para que Baal, gritando ao Deus de Baal para que ele atendesse aquela oração. E aí, quando chega a vez do profeta, ele não só pega aquela situação, mas ele aumenta o grau de dificuldade. Né? Ele pega a água que já estava escassa, né, por conta da seca, as chuvas ainda não haviam retornado, e aí ele derrama sobre toda a oferta, sobre toda a lenha, e ele criou uma vala ao redor daquele altar, de modo que encheu tantas vezes de água que a água se acumulou. Ou seja, lenha molhada, ela tem muito mais dificuldade de pegar fogo, né? Então, isso é para mostrar, ele queria demonstrar exatamente o poder e a grandiosidade de Deus. E a gente vê que a resposta de Deus é assertiva, numa oração simples e objetiva, sem grandes espetáculos, sem grandes palavras e grandes discursos, somente a fé e a autoridade que Deus havia dado a ele enquanto profeta foram suficientes para que Deus respondesse do céu e ali queimasse aquela oferta, a lenha, e que fizesse evaporar toda aquela água que estava ali naquela vala. Todo o povo ficou sabendo que o Senhor era Deus, e por conta disso Elias manda executar todos os falsos profetas, ele acompanha de perto a execução dos falsos profetas. E aí, nesse episódio, a Bíblia mostra que a chuva retorna a Israel. Então tem aquele episódio em que Elias ora ao Senhor pedindo para que a chuva retorne. E aí ele pede para que um servo vá fora, sua tenda e olhe para ver se se está vindo alguma nuvem, se está vendo algum sinal de chuva. E por 7 vezes essa pessoa vai, esse servo vai e não encontra nada. Na 7ª vez ele diz que via lá ao longe uma nuvem do tamanho da mão de um homem, né? Ou seja, uma nuvem pequena. E aí Elias afirma que aquele era o sinal de que a chuva retornaria a Israel. Né? Então a chuva retorna. Entretanto, no outro dia, Elias ele é ameaçado de morte pela rainha Jezabel. E por conta disso, ele teme por sua vida e foge para o deserto de Berseba. E aí, irmãos, eu gostaria de fazer uma observação, porque muitas vezes a gente olha o texto e a gente esquece, né, que o profeta, ele era homem também. Ele tinha medo, ele tinha suas fraquezas, e embora ele
acompanhasse e vivesse o poder e as manifestações sobrenaturais de Deus, ele tinha os seus medos também, né? Então, e ele se encontrava sozinho praticamente. Ele ficou durante 3 anos numa terra estranha, né? E quando voltou, já voltou com essa missão de confrontar todo o povo. Então ele se sentia sozinho, ele se sentia triste e sentia com medo, que é uma reação completamente natural, né? Então ele vai até o deserto e ali naquele momento de tristeza profunda, de depressão, a Bíblia mostra que Deus o alimenta e conduz ele até o Monte Horebe. E chegando ao Monte Horebe, Deus fala com Elias, né? Então Deus chama Elias para fora de uma caverna e nisso a Bíblia mostra que vem um forte vento, né, que quebra as pedras dos montes, mas Deus não estava naquele forte vento. Vem um terremoto que abala toda a estrutura da terra, né? Mas Deus também não estava no terremoto. Vem um fogo, ou seja, mais uma manifestação da grandeza de Deus, né? Mas Deus também não estava ali. Até que após essas manifestações, né, de poder de Deus, Elias ouve uma voz bem mansa e suave, que era a voz do próprio Deus, e Deus que pergunta: o que você está fazendo aqui, né? E aí ele fala a respeito de sua tristeza, fala a respeito da sua solidão, ele achava que até então estava sozinho. E aí o Senhor consola o seu coração, né? E vai mostrar que na verdade ele não estava sozinho, que naquele período de apostasia e de adoração a deuses estranhos, o próprio Deus havia reservado 7.000 pessoas que não se curvaram perante a Baal, né? Então essa é uma mensagem que vale para nós também. Quando estivermos sentindo sozinhos, achando que todo mundo está em desobediência, a gente lembra que Deus ele reserva para si aqueles que lhe são fiéis, né? Então, e além disso, Deus dá uma missão tripla, né? Mas ele só vai cumprir uma delas. A missão era ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como sucessor no ministério profético, mas de fato Elias só ungiu a Eliseu. As outras duas missões foram cumpridas, né, no ministério de Eliseu. E aí a gente observa que Acabe, né, era um estrategista militar, ele deu uma abalada, melhorou em relação ao culto a Baal, digamos assim, né? Mas ele não voltou aos caminhos de Deus. A Bíblia mostra que ele passou a consultar o profeta Elias e profetas, né? Então, que indica que acabou ali a perseguição, mas ele de fato não viveu nos caminhos do Senhor. E o livro mostra que Deus concedeu 2 vitórias ali de Acabe contra o rei da Síria. E num desses episódios, ao invés dele eliminar o inimigo, ele faz as pazes com esse inimigo. E aí, por conta disso, um profeta vem e decreta a morte do rei. Um outro episódio bastante interessante, né, para mostrar a ruindade de Jezabel, já havia perdido, né, lá no desafio dos profetas de Baal. O rei Acabe, e para mostrar que o rei Acabe não havia mudado também, né, o rei Acabe queria um terreno, uma vinha que ficava ao lado do seu palácio para construir um jardim. E essa vinha pertencia a Nabote. E ele vai até essa pessoa e pede para que Nabote venda. E ele fala: olha, rei, não tenho interesse, esse terreno é da minha família, não quero vender. E aí ele fica muito triste, muito chateado, e a esposa de Acabe, ela fala: não, preocupa não que nós vamos conseguir isso, pode ficar tranquilo. E aí ela bola um plano no qual contrata 2 falsas testemunhas cruéis, né, que são chamadas de Baalins, e essas testemunhas mentem diante de todo o povo, de modo que Nabote ele é apedrejado, e aí por conta disso, por conta da lei de Israel, aquele terreno, né, ele passa automaticamente a ser do rei. E aí o rei não demonstrou nenhum remorso, sabendo daquela situação, e pegou a terra para si e fez aquilo que ele tinha colocado no seu coração, né? E aí Elias vem e o adverte e anuncia a morte de Acabe e a morte de seus descendentes, né? Então Jeová, Deus, pronuncia o fim de Acabe, pronuncia o fim da descendência de Acabe e a morte de Jezabel com palavras duras. Então, se a gente for ler essa parte da história, a gente vai ver, né, que Acabe morreria
teria seu sangue derramado no mesmo na vinha de Nabote, e que a profecia acerca de Jezabel é que ela morreria de modo que o seu sangue se derramaria e não ficaria praticamente uma parte do seu corpo, ela ficaria irreconhecível. E aí a gente vê que no final de seu reinado, Acabe tenta junta-se ao rei de Judá numa guerra, numa determinada guerra, e aí ele fala, não, eu vou disfarçado para que ninguém me encontre. E aí o relato é bastante interessante, porque o rei de Judá quase foi morto por causa disso, porque ele estava, né, ele não havia se disfarçado, mas não foi morto. Entretanto, Acabe foi atingido por uma flecha lançada a esmo, né, um tiro perdido, uma flecha perdida, né, e cumprindo assim a profecia de Elias. Bem, depois da morte de Acabe, o seu filho Acasias reinou por um período de somente 2 anos. Também fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou nos caminhos dos seus antecessores. E ele adoeceu. E aí, ao invés de consultar os profetas de Deus, ele consultou os profetas de Baal para saber se seria curado. Elias intercepta esses mensageiros que estavam indo a consultar a Baal, e aí ele vai até o palácio advertindo Acasias e profetizando assim a sua morte. E aí ele realmente morre, ele não se cura daquela doença, e o irmão dele, né, o Jorão assumiu o seu lugar. Nesse meio tempo, a gente vê que Elias recebe do Senhor a indicação de que seu ministério estava acabando, que Deus iria recolhê-lo para si. E aí ele parte com Eliseu, né? Nessa caminhada, Eliseu pede a Elias, né, uma porção dobrada do seu espírito. E essa porção dobrada, na verdade, era sinônimo da herança da primogenitura. Então, o primogênito, de acordo com as leis, ele recebia sempre uma porção dobrada da herança. Então, o que Eliseu pede é exatamente a herança do ministério profético de Elias, né? E a gente vai ver que o Senhor realmente fez isso e deu a Elias um ministério bastante miraculoso. E aí eu vou colocar aí para os irmãos verem, né? Que são muitas os milagres, né? Que foram feitos no período profético de Eliseu. E aí eu vou citar alguns eu vou comentar. A primeira coisa que Eliseu fez foi a purificação da água de Jericó, então era uma água que não era saudável, então ele coloca sal, né, e aquela água passa a se tornar boa. O outro milagre foi a morte de alguns jovens que caçoavam de Eliseu, né, que zombavam dele. A Bíblia fala que 2 ursas, né, saíram e mataram aqueles jovens. A gente vê também a derrota dos moabitas, né, o episódio é o que os reis de Israel, Judá e Edom estavam lutando contra Moabe, mas eles ficaram sem água. E aí foi um cerco, né? E aí Eliseu profetizou que a água iria aparecer e eles iriam derrotar os moabitas, né? Então Deus gera uma confusão ali no meio dos moabitas, eles fogem, né? E aí eles vencem a batalha. Nós temos aí mais uma vez uma viúva, né, que pede ajuda porque não tinha como pagar as suas dívidas, então ela teria que perder os 2 filhos no pagamento dessa dívida, né, e ela suplica a Eliseu que a ajude, né, e ela só tinha um pouco de azeite em casa. Então Eliseu manda que ela junte muitas vasilhas, né, e a Bíblia conta que o azeite encheu tanto que acabaram as vasilhas que ela havia pegado emprestada, né, e que a venda desse azeite foi o suficiente para que aquela viúva pagasse a sua dívida e assim não perdesse os seus filhos. O outro milagre foi o milagre do filho da Sunamita, uma mulher de Sunem, né? Então, essa mulher era uma mulher que foi muito bondosa, ela e seu esposo foram bondosos com Eliseu, né? E por conta disso Eliseu profetizou a ela um filho. E ela já era idosa e ela, né, não acreditou, porém ficou grávida. Mas depois de alguns anos, né, esse menino ele acabou adoecendo e acabou morrendo.
né? E a mulher, ela vai até Eliseu, né? E pede para que ele interceda a favor de seu filho, e o que Eliseu faz isso e o menino ressuscita. Um outro milagre é a purificação de uma panela de comida envenenada, né? Aí para quem gosta de farinha já acha um pretexto para comer um pouquinho mais. O outro foi a multiplicação de 20 pães que alimentaram 100 homens. O outro episódio bastante conhecido, né, que está narrado já em 2 Reis capítulo 5, a cura da lepra de Naamã, que era um estrangeiro, mas que temia a Deus e que foi até Eliseu para que ele curasse de sua lepra. Né? Então, essa é uma história bastante conhecida, não vou entrar em muitos detalhes. Outro milagre, o machado que tinha caído na água e flutuou, né? Então alguém havia perdido e miraculosamente o machado flutuou. Outro milagre foi a cegueira do exército arameu. Então, durante uma luta contra esse povo, né, Eliseu ele revelava a posição desses reis para o rei de Israel. Então, quando eles iam atacar, eles fugiam. Aí o rei dos arameus ele achou que tinha algum informante na sua corte, né, entre os seus generais de guerra, que estavam dando informações. Mas na verdade eles falaram: não, o problema é que tem um profeta lá que revela tudo que a gente vai fazer. Aí o exército todo segue, né, para ir atrás de Eliseu. E aí o servo de Eliseu morre de medo quando vê aquele exército. E aí tem uma cena bastante bonita quando Eliseu pede para que o Senhor abra os olhos daquele servo, de modo que ele vê que o número daqueles, né, que estão ao lado dos que servem ao Senhor é muito maior. Né? E haviam carros de fogo, haviam anjos ali que estavam exatamente mostrando essa superioridade do poder do Senhor. E aí aqueles homens são feridos de cegueira e Eliseu leva eles até Samaria, né? E quando ele pede para que aqueles homens tenham a sua cegueira revertida, né? Eles percebem que eles estão em território inimigo e aí o rei de Israel consegue eliminar aquele exército, né? Um outro milagre foi a profecia do fim do cerco de Samaria e vitória sobre o rei da Síria. Esse é outro episódio bastante interessante, no qual a cidade quase ruiu de tanta fome, né, que as pessoas passaram. E aí o rei mandou buscar Eliseu e falou: não, rapaz, espera aí, vou matar você, né, só traz coisa ruim. Na verdade era o juízo do Senhor. E aí Eliseu fala: não, a partir de amanhã o Senhor vai livrá-los, né? E aí tem todo aquele episódio que os leprosos eles saem da cidade e aí Deus havia confundido, né, os sírios e eles fogem e deixam todas as coisas para trás. E aí o povo de Samaria sai da cidade e aí consegue alimento, consegue é, é, instrumentos de guerra, enfim, todos os despojos, né? A outra outro milagre foi a profecia da morte de Ben-Hadad, rei da Síria, e a sucessão desse rei por Azael. E a Bíblia diz, inclusive, que Eliseu chora, porque Deus mostra a ele o que Azael faria com o povo de Israel. Também Eliseu anuncia que Jeú seria o próximo rei de Israel e mataria toda a família de Acabe, incluindo Jezabel. A profecia das 3 vitórias de Jeoás sobre o rei da Síria e a ressurreição de um homem quando esse homem tocou nos ossos de Eliseu. O profeta já havia morrido e esse homem assim ressuscitou. Então a gente vê que é um ministério muito, mas muito prolífico mesmo. Bem, como eu falei, Acasias havia falecido e o irmão dele, Jeorão, assumiu o reinado e reinou por 12 anos. Ele lutou sem sucesso contra o exército de Azael, né, que era rei dos arameus, e ele foi ferido naquele local. E por conta disso ele retornou para se recuperar dos seus ferimentos em Jezreel, que era exatamente o palácio, né, real. E aí nesse intervalo acontece aquela profecia que eu comentei, que Eliseu ele unge a Jeú como o próximo rei de Israel, né, e anuncia que ele eliminaria toda a dinastia de Onri, né, ou seja, a família, os descendentes de Acabe. E aí Jeú ele inicia uma revolta, ele assassina Jeorão,
pede para que joguem Jezabel, né, de cima da janela, e cumprindo a palavra do Senhor, né, ela caiu, o sangue sujou todas as paredes. Depois, quando ele falou, não, vamos enterrar porque ela era filho de rei, já não havia mais corpo, né? Todos os descendentes de Acabe do sexo masculino também foram eliminados. E ele faz uma armadilha para os adoradores de Baal em Samaria e mata todos também. Então, por ele ter sido obediente, Deus prometeu a ele um reinado de 4 gerações. E aí, após a morte de Jeú, Jeoacá, seu filho, assumiu o trono e reinou por 17 anos. Mais uma vez ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, né? E no seu governo, os sírios passaram a atacar novamente e começaram a reduzir o tamanho e o poder de Israel. Então já começa aí o princípio das dores de Israel. Após a morte de Jeoacás, o seu filho Jeoás assumiu o trono, reinou por um período de 16 anos, e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Eliseu havia profetizado, né, que Jeoás venceria 3 vezes o rei da Síria, e aí por conta disso ele tomou algumas cidades de volta. Jeoás então morre, e aí o seu filho Jeroboão II, ele assume o trono e ele reina por um período de 41 anos. Ele também, como todos os reis de Israel, fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, né? Mas ele teve um reinado de prosperidade e ele expandiu o território de Israel. Seu reinado foi longo e teve bastante prosperidade. E aí, meus irmãos, a gente entra já nos últimos dias de Israel, os últimos reis que chegaram. Então a gente vê aí que o reino tem esse crescimento de Jeroboão II, né, conquista de cidades, reconquistou aquilo que havia perdido, mas a gente vai ver uma decadência. Então, após a morte de Jeroboão II, Zacarias reinou num período somente 6 meses, e aí ele também fez aquilo que era ruim aos olhos do Senhor. E aí Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele e feriu diante de todo o povo, matando-o. E a morte de Zacarias põe fim às 4 gerações que Deus havia prometido a Jeú por conta daquilo que ele fez, eliminando Acabe, Jezabel, os profetas e tudo mais. E aí Salum reinou por um período de somente 6 meses e foi morto por Menahem. Menahem, ele reinou por um período de 10 anos, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor e ele comprou a paz com a Assíria. Ele já estava num período em que havia sofrido baixas militares, né? Então ele não tinha outra coisa a fazer senão comprar, né, mediante tributos, né, pagar tributos para a Síria para que a Síria não o invadisse. A que tudo indica, esse foi o único rei de Israel que morreu de morte natural. E após a sua morte, o seu filho Pecaías assumiu o reino. Então, seu filho reinou por somente 2 anos, mas um dos capitães do seu exército, chamado Peca, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, no palácio da casa do rei, e o matou e reinou em seu lugar. Então, nós temos aí Peca, né, que reinou por um período de 20 anos, e nesse período de 20 anos, a Síria conquistou grande parte dos territórios de Israel. Então, a gente teve aí uma grande redução dos territórios de Israel, e aí isso gerou uma crise interna, né, de modo que ele foi morto, ele foi assassinado por Oséias. Então, Oséias, que não era o profeta Oséias, né, mas tem o mesmo nome, ele reinou por um período de 9 anos, ele reinou num momento de extrema crise, né, e como Israel já havia perdido todos os territórios, todos não, muitos do seu território, ele passou a pagar pesados tributos, né, para os assírios. Mas Oséias ele também tentou dar uma de esperto, né? E o rei da Síria descobriu que ele estava fazendo algumas negociações com o rei do Egito para que eles lutassem contra o rei da Síria. Mas naquela época o rei do Egito também não estava muito bem das pernas, né? E aí, nesse intervalo, o rei da Síria descobriu essa traição e aí ele invade o reino de Israel, né? E aí inicia-se um cerco, né?
E aí Salmaneser, o rei da Síria, mandou lançá-lo na prisão. Então, como eu falei, o rei da Síria invade todo o país, ele marcha contra Samaria, né, porque todos os outros territórios de Israel, do Reino do Norte, já estavam comprometidos, já haviam sido tomados, e ele situou essa cidade por 3 anos. Lembra quando eu falei a respeito da cidade que Onri havia construído, que ela era uma cidade fortificada, então ela suportou vários cercos, esse foi um deles, né, esse de 3 anos. E aí, nesses 3 anos de sítio, esse rei Salmaneser, o rei assírio, morre, mas o seu sucessor conquista Samaria, e aí ele deporta todos os israelitas para a Síria e traz povos estrangeiros para morar ali no terreno de Israel. E com isso ele cria um sincretismo religioso e aquele povo é completamente disperso, vai para uma terra totalmente estranha. E aí, irmãos, o que a gente tira de conclusão de toda essa história, né, muitos nomes, muitas informações, é que os autores de Reis, eles mostram que tudo isso que aconteceu mediante um juízo de Deus. Né? E aí, se não me engano, no capítulo 17 do livro de 2 Reis, isso mesmo, 2 17, os autores eles vão uma série de motivos, declarar uma série de motivos pelos quais aquele juízo sobreviveu a Israel. Né? Então, esse verso aqui de 2 Reis, capítulo 17, versículo 7 e 8, né? Ele mostra o motivo, ele resume o motivo principal da queda de Israel. Vou projetar para que os irmãos possam acompanhar. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, seu Deus, que os tirara do Egito, de sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Então foi a sua própria obediência que gerou esse castigo. Né? Então, o que fica para a gente de lição é a gente buscar andar nos caminhos do Senhor, né? E compreender que o Senhor ele é um Deus misericordioso, mas ele é um Deus que cumpre os seus juízos, né? E ele é um Deus que disciplina. Né? Então, a gente falou sobre o Reino do Norte. Próxima aula, a professora Vanessa falará sobre o Reino do Sul, né? E aí nós continuaremos adiante aí no estudo desse nosso panorama do Antigo Testamento. Espero que a aula tenha sido proveitosa. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, algum comentário, podem entrar em contato comigo. Tá bom? Tenham um domingo abençoado e até a próxima.